Queremos saudar as nossas irmãs da classe Dorcas com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos ministrando, com a graça do Senhor nosso Deus, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que nós vamos, lição de número 12, nós vamos estudar hoje. E o título dessa lição fala sobre a urgência do discipulado. Então nós vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos dê graça para que possamos discorrer sobre este assunto tão importante. Amém? Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti por este momento, esta oportunidade de comunhão com a Tua Palavra, Senhor. Dá-nos da Tua graça, da Tua bondade, que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos iluminar, nos inspirar para falarmos da Tua rica e perfeita Palavra, Senhor. Abençoa cada uma das Tuas servas que estarão acompanhando esta lição de Escola Bíblica Dominical. Nós te pedimos, Senhor, da graça a cada um dos nossos professores, nossos alunos, e também, Senhor, queremos aproveitar esta oração para interceder por todos aqueles que estão enfermos, ó Pai Celestial, nossos irmãos, nossos amigos. Continua com as Tuas mãos de bondade e misericórdia estendida. Reconhecemos, Senhor, a Tua soberania, reconhecemos a Tua vontade, mas também reconhecemos que Tu és um Pai maravilhoso, bondoso, que atende, Senhor, as nossas súplicas. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nosso textuário da nossa lição hoje encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, que nos diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a verdade prática da nossa lição diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E a nossa leitura bíblica, na classe encontra-se em dois textos. O primeiro deles é Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20, e o segundo texto no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 até o 47. Passaremos então a ler Mateus, capítulo 28, a partir do versículo de número 16, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos, capítulo de número 2, versículos a partir do 42 até o 47, passaremos a ler então: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Nós temos na lição de hoje um objetivo geral. Qual é o objetivo? É esclarecer a urgência do discipulado. E para discorrermos sobre este assunto, nós temos então 3 tópicos, que seria o primeiro conceituar o que é discipulado, e depois elencar o tripé do discipulado, que se constitui na palavra, comunhão e serviço. E uma figura interessante para este segundo objetivo, seria aquela figura de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos. E Jesus, ele diz: Vós me chamais o Mestre e o Senhor,
e dizeis bem, porque eu o sou. Percebe que na versão Almeida Revista e Atualizada tem um artigo o. Né? Vós me chamais o Mestre. Algumas versões traz vós me chamais mestres e Senhor. Mas acho interessante essa versão que ele diz o Mestre e o Senhor. Porque Jesus não é um mestre e um Senhor, mas ele é o Mestre, porque ele é mestre de todos os mestres. E ele é Senhor dos senhores. E o próprio Jesus dando testemunho de si mesmo, né? Em João capítulo 13, versículos de 13 a 15, que nós estamos aqui lendo, né? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, este princípio de lavar os pés é uma figura interessante, porque nela, né, ela se resume todo o serviço, né, que prestamos uns aos outros. Então, palavra, comunhão e serviço. Jesus manda a sua palavra. E ali os discípulos estavam todos em comunhão com o seu mestre. E o Senhor Jesus aproveita e lhes ensina sobre serviço. Interessante. E o terceiro tópico seria mostrar que o discipulado ele gera crescimento sadio para a igreja, não é verdade? Então, o ponto central da nossa lição é: discipular é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Então, o título da nossa lição fala sobre a urgência do discipulado, não é verdade? Por que é urgente? É uma boa pergunta essa. Por que é urgente, né? E talvez uma resposta seria porque está em falta. E por que as pessoas não sentem falta? Porque o discipulado ele tem sido substituído. E não é de hoje que é urgente esse discipulado, não é de hoje. Quando a Bíblia fala nos últimos tempos, realmente, últimos tempos é a partir da primeira vinda do Senhor Jesus, até a sua segunda vinda. Nós estamos nos últimos tempos. Nós vemos nesse período de pandemia que nós estamos, né, que uma das urgências é oxigênio, não é verdade? Quando falta oxigênio, sai correndo. E porque se faltar oxigênio, as pessoas morrem, como tem acontecido, infelizmente. Então, irmãos, se faltar o discipulado, se faltar ensino, se faltar a palavra de Deus pura e rica, morremos. Então nós precisamos perceber. E olha só o que Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Então perceba a preocupação e o cuidado, o zelo do apóstolo Paulo no ensino. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. E Paulo está dando esta exortação à igreja de Coríntios, quando ele escreve a sua segunda carta, capítulo 11, versículos de 2 a 4. Depois a irmã confere. Então percebe que é urgente. E o que nós estamos falando é um caso generalizado. Graças a Deus. Nós temos ensino em nossa igreja. Graças a Deus. A palavra, ela é ministrada com verdade, com honestidade, com cuidado, com zelo, pelos nossos pastores, nossos irmãos, que têm este princípio na nossa escola bíblica dominical,
não fugimos da simplicidade, da pureza devidas a Cristo, na sua palavra. Então é urgente. Talvez alguém possa dizer, não, mas isso não é esta palavra, né? Esta lição não seria para os líderes, também para todos nós. Para os líderes, aqueles que transmitem a palavra e os que ouvem também. Porque nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, precisamos distinguir se o alimento é bom ou não, não é verdade? Lembra da igreja lá, os cristãos, que eles conferiam se realmente estava correto. Nós precisamos também ter este comportamento e não irem a qualquer fonte, não aceitar qualquer coisa que não seja advinda da pureza e da simplicidade devidas a Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então precisamos, é urgente, porque muitos têm substituído o discipulado verdadeiro por distrações. E as pessoas vão à igreja não para receber a palavra, né, com simplicidade, com pureza, guardada no coração, mas porque muitas vezes oferece uma distração. Mas nós precisamos pautar por esta pureza, por esta simplicidade na palavra de Deus, não é verdade? Então a nossa lição, o primeiro tópico, eu falo o que é discipulado. Então o primeiro conceito seria o que é discípulo. Né? Precisamos entender, para chegar em discipulado, o que é discípulo. Então, de modo geral, discípulo é um aprendiz, né? Um seguidor devotado das ideias e conselhos de alguém, né, que lhes instrui. Então, no mundo secular, existe discípulo. Mas, no modo particular, do ponto de vista bíblico, esse termo discípulo se refere principalmente aos dedicados seguidores de Jesus. Não é verdade? Então, esse termo ele é encontrado no Novo Testamento, nos Evangelhos e também no livro do Atos dos Apóstolos. Veja, se nós fôssemos contar quantas vezes, né, essa palavra discípulo ocorre nos 4 evangelhos, mais o livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar mais de 260 vezes a citação sobre discípulos. Aí então vem discipulado, que é discipulado. Então, a palavra discipulado, ela vem de discípulo. Então, discipulado é a condição de discípulo, de aprendizado. Então, que abrange vários aspectos da vida, na área espiritual, na área emocional, na área social. E foi assim que Jesus ensinou, não é verdade? Olha só, o que Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, capítulo 8, a parte A do versículo diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Então Jesus falando dos seus discípulos e do discipulado, né? O que é o discipulado? Eu lhes dei a tua palavra. O que é o discípulo? Eles receberam a palavra. Então o discipulado é ensinar, e discípulo é aquele que aprende. E nós, irmãs, não apenas somos discípulos quando na nossa conversão, quando somos novos convertidos, não. Às vezes confundimos a classe de discipulado, né, com o discipulado da nossa vida. Nós aprendemos desde que nascemos de novo até quando nós morremos, partimos para o Senhor, ou até quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Então nós não nos formamos, a gente só conclui esse discipulado, né, no glorioso dia em que Jesus vir buscar a sua igreja. Ou quando partimos, quando o Senhor vem buscar cada um de nós. Veja que interessante, né? Olha só, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: eu lhes dei a tua palavra. Quer dizer, que tu me deste. O Senhor Deus entregou a palavra ao Jesus. Jesus entregou a palavra aos discípulos. E Jesus diz: e eles a receberam. E agora, Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte A que nós lemos, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então percebe qual que é o cerne do discipulado?
é ensinar as pessoas a guardar o que Jesus ensinou. Então daí nós vemos que todo o Evangelho é a base do ensino. E todas as cartas dos nossos apóstolos é a inspiração deste ensino para nos ensinar a guardar o que Jesus mandou guardar. Não é verdade? E aí nós vemos a grande comissão, né? Que é Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, né? Que diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Este ide é a grande comissão. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E versículo 20, que nós já lemos, quero complementar. Ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então percebe que a pregação e o discipulado estão sempre juntos e interrelacionados. Não podemos separar a pessoa e a obra de Jesus das suas palavras, do seu ensino, dos seus mandamentos. Não dá para separar. Olha só que interessante. Pedro, em Atos, capítulo de número 2, no versículos 22 até o 36, nós vemos então a pregação do Evangelho. E depois, do versículo 38 a 42, então, o ensino. Olha só, vamos ler para a gente entender. Ele começa no versículo 22. Diz, homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E ele vem pregando, vem falando, expondo o Evangelho. E no versículo 36, né, nessa exposição, olha só como ele termina. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O que acontece com aquelas pessoas? Quando eles ouvem o Evangelho do Senhor, versículo 37 diz, e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E aí sim vem a resposta. Versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E no versículo 42, olha o resultado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o que nós vemos aí? Versículos 22 a 36, a pregação do Evangelho. No versículo 37, a operação do Espírito Santo no coração daqueles que ouviram. E aí eles fazem aquela pergunta, o que nós faremos? Aí vem o ensino. Aí vem então o discipulado. Né? Arrependei-vos, vem as ordens. E é assim, nas cartas de Paulo também é assim. Então percebe que não pode separar a obra, né, e a pessoa de Jesus da sua palavra. Por isso, queridas irmãs, nós, nessa nova vida, na vida de cristãos, nós o tempo todo precisamos estar debaixo de ensino a cada dia. Nós não podemos dizer, já sei tudo. Né? Ninguém diz, não vou na escola dominical porque eu já sei tudo. Será que já sabe tudo? Será que nós sabemos tudo? Porque, irmãs, a cada dia que passa, em nossas experiências, nós aprendemos mais do Senhor. E aprendemos porque o Espírito Santo está dentro de nós e ele nos ensina sobre todas as coisas. E cada coisa na nossa vida pode ser uma novidade, não é verdade? Então, a pregação do Evangelho, né, a evangelização, o ensino, que é a doutrina, juntos, portanto, então eles consistem na substância da doutrina dos apóstolos. Então a pregação apela para a fé e o ensino apela para a obediência. Né? O que faremos?
Então Pedro lhes deu uma ordem, o que é que tem que fazer? Então, a pregação apelou para a fé deles. Eles creram. E então o ensino vem para apelar para a obediência. Então, a pregação proclama a pessoa de Jesus Cristo, sua obra de redenção e o resultado dela. E o ensino revela a vontade de Deus de acordo com a sua natureza e o seu caráter, para que, obedecendo, nós possamos alcançar o alvo da redenção. Então, o ensino, o discipulado, é a impressão do caráter de Cristo na nossa vida. Vai nos imprimir este caráter, para que possamos adquirir essa natureza a cada dia do Senhor e progredir a cada dia nessa formação desse caráter. Não é verdade? Romanos 6, 17 e 18 diz assim: mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, não é verdade? Faz parte dessa grande comissão. Então temos o terceiro tópico, o terceiro item desse primeiro tópico, que é a educação cristã. E Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério na terra. Então, essa doutrina dos apóstolos não é da cabeça dos apóstolos, não é que eles formaram um compêndio de doutrina, não. Essa doutrina dos apóstolos está dentro desse corpo de doutrina que Jesus ensinou, que Jesus expôs aos seus discípulos. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos tinham o fundamento, e o Espírito Santo os inspirava no ensino sagrado. Esse fundamento foi adquirido com os ensinos de Jesus. Olha só, Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, a pedra principal de esquina. Veja? Por isso que nós falamos que a doutrina dos apóstolos está dentro desse corpo doutrinário recebido do próprio Senhor Jesus. Porque o fundamento dos apóstolos é Cristo Jesus. Veja? Que coisa linda isso, não é verdade? Então, o que não é doutrina dos apóstolos? Para a gente saber o que é, vamos saber o que não é. Não é confissão de fé das nossas igrejas, das nossas denominações, que não se constitui doutrina dos apóstolos. Ela é extraída da palavra de Deus, mas não se constitui, não é verdade? Ou então um elenco de doutrina a serem aceitas ou incorporadas por uma denominação. Não. Mas então o que é? Produto da inspiração do Espírito Santo, que vivificava o ensino e o mandamento do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos. Então, repetindo, o que é, então, doutrina dos apóstolos? Ele é o produto da inspiração do Espírito Santo, que vivificava o ensino de Jesus, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos. Então, Jesus ensinou, e tudo que Jesus mandou na sua peregrinação e ensino aos seus discípulos, o Espírito Santo agora inspira os apóstolos a formar, então, uma doutrina que tem base e fundamento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eles escrevem as suas cartas, os seus ensinos, e é formado, então, o Novo Testamento. E é a partir desta palavra do Novo Testamento em que nós, então,
nos baseamos, que nós extraímos todo o ensino necessário. E ainda assim precisamos da inspiração do Espírito Santo para aprendermos e também para transmitirmos, né, aos novos convertidos, aos nossos irmãos, às nossas irmãs, o ensino da palavra de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito Santo, né, ele precisa nos inspirar na palavra do Senhor. E a gente sabe a diferença de uma palavra inspirada e de uma que não é inspirada, não é verdade? Mateus 28, 20, novamente. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E assim seja. Não é verdade? Então, o fundamento era autoridade, né, recebida e delegada pelo Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Assim como nós lemos no nosso texto da nossa lição, né? E Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo, ainda escrevendo a primeira carta aos Coríntios, na primeira parte do versículo 23 do capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, quando ele fala sobre a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Lá em Atos também, capítulo 20, versículo 27 e 28, nos diz assim, porque Paulo, falando, né, aos obreiros, quando ele estava partindo, ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o apóstolo antes ele diz: eu estou livre do sangue de todos vocês, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E onde está todo o conselho de Deus? Está na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Lá nós encontramos todo o conselho de Deus. Paulo deixou registrado, Pedro deixou registrado, João deixou registrado, Jesus deixou registrado, os profetas deixaram registrado. E está tudo ali registrado, né, para o nosso ensino. Por isso que a palavra de Deus, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E então nós avançamos para o segundo tópico, que é o tripé do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço. Então, sobre a palavra, lemos em Hebreus 1, 1 e 2, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Lembra que Jesus disse: a mim foi-me dado todo o poder no céu e na terra? Então Deus o constitui herdeiro sobre todas as coisas. E é por ele que o Senhor fala a palavra, né? E toda a palavra que Jesus falou para o nosso ensino ficou registrado nos evangelhos e ficou esmiuçado nas cartas, né, no todo o Novo Testamento. Mateus 28, 18, de novo: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Percebe esses versículos que nós lemos? Hebreus 1, 2, que ele é herdeiro de tudo. E agora Mateus diz: me é dado todo o poder. Veja que a palavra de Deus, ela é harmônica, ela é harmoniosa, coerente, né? Então Jesus tem todo o poder e Jesus é herdeiro de tudo. E ele é a base, ele é o fundamento, não é verdade? Então, a palavra de Deus, ela está investida de toda a autoridade divina, porque o Senhor, quem disse, tem todo o poder, quem disse é herdeiro de tudo, que é o nosso Senhor Jesus. 1 Timóteo 1,15 diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dizia Paulo.
E agora no segundo item fala sobre a comunhão. Em Atos 2,42 que lemos, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nas palavras de João, em 1 João 1,3, olha o que ele diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Perceba que essa comunhão entre nós é uma comunhão que está ligada com o Filho e com o Pai. Foi esta oração que Jesus fez lá em João capítulo 17, que eles sejam um, né? Paulo falando, e Jesus, né, falando, dizendo: assim como nós, eu e tu, ó Pai, somos um, eu quero que eles sejam um também nós, né? Então, isso nos impõe o dever espiritual de nós estimularmos uns aos outros a justiça e a obediência, porque isso faz parte da comunhão. Romanos 12,10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Jesus também disse aos seus discípulos, né? O mundo sabereis que sois meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Percebe que a comunhão, né, ela está atrelada a amor. Não tem como separar, não é verdade? Então os nossos relacionamentos pessoais, agora, depois que nascemos de novo, não são mais relacionamentos diretos, irmãos. E nem poderia ser. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim, olha: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que ele morreu por todos nós. E todos nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para o Senhor Jesus, porque foi Ele quem morreu, foi Ele quem ressuscitou. E Ele continua: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo mais. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, de 15 a 17. Então os nossos relacionamentos interpessoais não são mais diretos, irmãos. Por que não são diretos? Porque nós não, por isso que é possível a comunhão, por isso que é possível amar uns aos outros. Porque se fôssemos contar com os nossos sentimentos pessoais, particulares, carnais, nós teríamos extrema dificuldade na comunhão. Mas agora nós não vemos mais as pessoas segundo a carne, mas nós precisamos olhar as pessoas de um outro modo, segundo a revelação de Jesus, de uma forma espiritual. Por isso, amar as pessoas é uma decisão que nós tomamos. Perdoar as pessoas é uma decisão que nós tomamos, porque não mais vivemos segundo a carne. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Jesus. E o que Jesus fez? O que é que Deus fez? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Senhor Jesus. Jesus nos amou de tal maneira que se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e veio estar conosco, se encarnar e sofrer, passar por todas as tentações de que nós passamos, mas sem pecado. Então percebe? A comunhão é um mistério, irmãos, do Senhor, porque nós não vivemos mais para nós mesmos. E então nós não olhamos mais as pessoas, não julgamos mais, não identificamos mais as pessoas segundo a carne. E quando nós fazemos isso, nós temos muita dificuldade, porque nós esperamos das pessoas mais do que elas possam nos oferecer. Mas quando nós olhamos para a pessoa com o olhar de Cristo, com o pensamento de Cristo, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então esse conceito
que nós temos as pessoas se tornam diferentes, se tornam em amor, em compaixão, em entendimento. Perceba? A comunhão é algo tão maravilhoso, tão fantástico. Então passamos para o serviço. E nada melhor para nós voltarmos àquela figura, não é verdade, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus ensina ali o que é serviço, servir uns aos outros. Evidente que não é literal lavar os pés, né? Não se constitui em apenas lavar os pés. Ah, vou lavar o pé do meu irmão, está resolvido. Não. O lavar os pés inclui tudo isso, né? Esse tripé, a palavra, a comunhão, como lavar os pés de alguém, né? Se você não consegue nem conversar com esse alguém. É como então prestar serviço. E lavar os pés é prestar um serviço de humildade, né? Um serviço necessário. Então, por isso que o fruto do Espírito, né, ele vem, ele age na nossa vida justamente nesta área, na palavra, comunhão e serviço. Coisa linda, não é? E o terceiro e último tópico da nossa lição fala do discipulado e do crescimento sadio da igreja. Diz assim, 2 Coríntios 5,17, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as pessoas que vêm a Cristo, elas precisam ser discipuladas. Isso porque agora elas são nova criatura. Elas nasceram de novo. E agora precisam aprender sobre essas suas novas vidas. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele escreve, nos ensinando que assim, quem está em Cristo agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, o verdadeiro novo nascimento implica uma nova vida, com novos interesses, com novos relacionamentos, com novas experiências. Porque a velha vida já nos fez sofrer demais com os nossos interesses carnais, com os nossos relacionamentos desastrosos, com as nossas experiências tão ruins. Por isso que é necessário nascer de novo. Romanos 6,4 diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o crescimento, né, o crescimento que nós precisamos e é necessário, vem pelo discipulado. Então, nós precisamos ter esse cuidado, este zelo, assim como Paulo disse, eu tenho zelo por vós. Precisamos ter zelo por essas criancinhas, por esses bebês. Por isso que há uma preocupação, né, no ensino da nossa escola bíblica dominical sobre uma classe específica para bebês, né, espirituais, né, que é a classe do discipulado. Em contrapartida, existe o falso novo nascimento. E precisamos tomar cuidado com isso. E precisamos identificar isso. O que é esse falso nascimento? Ele se constitui na velha vida, mas com novos interesses, novas experiências, novos relacionamentos, mas com a velha vida. Infelizmente, muitos estão nessa situação. Continuam na sua velha vida, mas têm novos interesses. Isso, infelizmente, é esse evangelho, né, é tão falso que há muito tempo vem se proclamando em todos os lugares, né, essa teologia da prosperidade, então, que atrai as pessoas. Assim como a distração atrai as pessoas, essa falsa teologia atrai as pessoas. Essas pessoas vêm com seus novos interesses, com suas novas experiências, mas continuam com sua velha vida. Isso não é salvação. Isso não é nascimento. E precisamos levar essas pessoas, né, aquelas que nós conhecemos, né, levar essas pessoas a Cristo. Assim como Pedro, naquela pregação, em quase mais de 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Porque Ele lhes deu a palavra verdadeira. Não é combater. Não é combater.
É apenas entregar a palavra viva e verdadeira, para que a pessoa, pelo Espírito Santo, possa crer nesse novo nascimento, né? E aí sim, seus novos interesses, seus novos relacionamentos, suas novas experiências, então, elas são reais, não é verdade? Olha só, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, naquela época, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como um dia da eternidade. Amém. Concluindo a nossa lição esta manhã, nós podemos, conforme nosso escritor e comentarista diz, podemos não saber o que está acontecendo, né? Na vida. Mas nós precisamos, né, entregar o caminho, nosso caminho ao Senhor. Nós precisamos levar em conta aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, o que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, né, na nossa lição, quando nosso comentarista ele diz assim: Deus tem interesse no bem-estar social, espiritual do ser humano. Isto vale para todos, né? Para a igreja e para o ser humano. A educação com base em princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, ele contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a palavra do Senhor Deus. Então, como ele diz aqui em seu comentário, né, fazer discípulo não é como fazer membro de igreja. Muitas vezes a classe discipulada ensina a ser membro, mas a classe discipulada ela deve ensinar a ser discípulos, considerar as pessoas como discípulos e aprendendo em nome do Senhor Jesus. Irmãs, que Deus os abençoe e tenham todas um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém.